vai doer? Claro que não, é só uma picadinha. Vai rápido, vou olhar pro outro lado. Tá bom. E prontinho, vacinada. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes na Multidão. Eu sou Caroline Ramos e estou aqui com os meus companheiros de jornada, Helder e Miranda. Podem dar um oi pro pessoal? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Espero que vocês gostem. Oi, gente, muito bem-vindos a esse segundo episódio. E é sobre isso. É sobre isso, tá ótimo. Pois bem, o tema do nosso episódio de hoje é um assunto que eu particularmente gosto muito e também está muito em alta ultimamente. E rufem os tambores, vacina! Mas temos aqui uma pessoa formada em enfermagem e um doutor em biologia. Então eu já vou desafiando vocês dois a falarem de uma forma que eu, formada em literatura, consigo entender. Bem, tudo bem. A gente pode deixar que a gente explica direitinho. Antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lembrar lá de 2019. Provavelmente vocês lembram que lá para o final de 2019 a gente começou a ouvir notícias vindo lá da China de que uma nova doença tinha surgido na cidade de Wuhan, uma doença principalmente com sintomas respiratórios e que estava causando a morte de muitas pessoas, estava se alastrando, causando muitas hospitalizações, muita gente passando mal com a doença. E as primeiras notícias pareciam uma coisa bem distante. A gente via as notícias da doença, a gente via as filmagens, ouvia também as notícias das pessoas que tinham que ficar presas dentro de casa, não podiam sair para não se contaminarem. A gente vê as imagens de pessoas na rua usando máscaras, comércio fechado, enfim. E aos pouquinhos, no início de 2020, a gente começou a ouvir notícias dessa doença se espalhando cada vez mais, indo para outros lugares da China, saindo da China, chegando na Europa, chegando em diversos outros países. E eu me lembro muito bem que no início do ano a gente via essas notícias e parecia uma coisa muito distante, parecia, nossa, que coisa estranha, as pessoas tendo que andar de máscara na rua, nossa, tudo fechado. Até que, em março, se eu não me engano, a doença foi declarada uma pandemia, Ou seja, que foi um reconhecimento de que a doença atingia o mundo inteiro, todos os países do mundo, inclusive o nosso país, o nosso Brasil. Vocês lembram do que vocês estavam fazendo quando o Covid chegou aqui ao Brasil? Eu estava prestes a iniciar os 2 últimos períodos da minha faculdade, Então foi um baque, porque assim que a gente voltou, de férias, e tava para poder começar, a primeira semaninha entrou, a tal famosa quarentena, que iludidos na época, eu e minha turma, achávamos que seria. Não, o Brasil inteiro, porque todo mundo achou que ia ser 15 dias. Só 15 dias. dias de quarentena. E aí foi passando os 15 dias, foi dando um mês, foi dando 2 meses, e a gente começou já a ficar desacreditado, porque, no caso, eu já tinha pegado greves, na UERJ, a gente já estava com o calendário atrasado, então foi batendo aquele desespero de, meu Deus, eu não vou me formar, vou atrasar mais. Então foi, assim, um momento assustador e muito frustrante. Assim, pra mim, eu consegui comemorar meu aniversário, que isso já foi uma coisa que quase ninguém em 2020 conseguiu. Mas foi o quê? Uns 3 dias antes de ser decretado, 2 dias antes de ser decretado a quarentena. Então foi assim, bem na trave, e mesmo assim não deu pra ser aquele aniversário que eu queria, porque existiam planos que tiveram que ser cancelados. Mas mesmo assim, se alguém ali já tivesse com Covid, teu aniversário ia ter sido ali um meio de propagação. Até porque ainda teve gente que tinha ido pro carnaval. É verdade. Então, muitas coisas poderiam ter acontecido naquele meu aniversário. Deus é mais, Deus protege. Pois é, sabe que eu fiquei pensando nisso também?
isso, na verdade, a doença já chegou no Brasil antes do carnaval, porque o carnaval pode ter sido um meio de propagação também, eu não sei. Mas eu lembro que eu pulei o carnaval ainda em 2020, o que foi bom, porque em 2021 a gente basicamente não teve carnaval, mas eu lembro que eu também fui um dos iludidos, porque eu achava que, essa doença chegou, mas a gente vai ficar em casa um mês e pouco, e a doença vai ser controlada e a gente vai voltar à vida normal. E demorou um pouco até cair a ficha, né, de que, na verdade, não, sabe? Realmente a gente estava vivendo uma pandemia. Agora. Exatamente. Essa é a frase do momento, É o né? O novo novo normal. O normal de antigamente já passou. Agora o normal é passar álcool em gel toda hora. E máscaras. E máscaras. Não, hoje em dia máscara já é peça de roupa obrigatória, assim mesmo. Sim, aí você tem que escolher assim, qual que combina com essa roupa? Sim. Sei lá, não, essa máscara eu vou usar pra esse lugar. E aí pra esse lugar eu vou usar essa máscara que tá mais velhinha aqui. Não, e você ainda parou pra pensar, tipo, não, essa máscara aqui, ela não tá muito nova pra poder usar no casamento, sem condições. Não, com certeza não. Você tem que escolher. Se você faz uma coleção de máscaras, é o São Paulo Fashion Week, só que agora com máscaras. Exatamente. E dá um pânico quando você vai sair de casa e você Sim. percebe que você chega no portão e você está sem máscara. Sim. Como que eu vou fazer pra me acostumar agora a ficar sem máscara, né? Porque nos países, Estados Unidos, por exemplo, que já vacinaram, né, o pessoal com as 2 doses, já liberou para não precisar usar máscara. Alguns países da Europa também. Estou até acompanhando o Mundial de Vôlei, então estou aí vendo o pessoal sem máscara lá. Aí eu falei, gente, não consigo nem ver essa realidade aqui. Um sonho distante. Eu acho que a gente ainda vai precisar ficar usando máscara por um bom tempo, assim, por segurança e tudo mais. Mas, enfim, voltando à questão da pandemia, quando começou, né, quando chegou no Brasil, que a gente teve que fazer a quarentena, o chamado lockdown, que convenhamos que... Nunca existiu. A gente achou que talvez fosse ser rápido, e não está sendo. A pandemia existe até hoje. Até existem alguns países que já estão com ela controlada, mas no mundo ela ainda está firme e forte por aí. Mas além, né, dessas medidas que a gente tem que tomar, do uso de máscara, medidas sanitárias de maior higiene, o distanciamento social na medida do possível, ficar em casa na medida do possível, evitar aglomerações, existe uma outra coisa muito importante que a gente depende dela para controlar a pandemia e que a gente, e graças a ela, a gente tem esperança de um dia voltar, né, para algo próximo do antigo normal, que é a vacina. E é bem interessante, né, como foi esse processo no mundo de pesquisa e descoberta da vacina para essa nova doença. Então, antes de eu falar, né, desse processo da vacina para o coronavírus, Carol, você poderia explicar para a gente o que é uma vacina? Com certeza. Vou começar aqui minha aula de saúde pública. Vamos lá. Em termos de bebê, para pessoas de literatura sim, entender. Em termos leigos, pode deixar, né, eu sou bem didática, bem professora. A vacina, ela nada mais é que uma solução capaz de conferir a pessoa que toma, né, que recebe ela, uma imunidade. Ou seja, aquela pessoa vai estar imune, vai estar protegida de alguma coisa, que seriam as doenças. E aí é interessante destacar, né, como que as vacinas são compostas, né, do que elas são compostas, na verdade. Atualmente, né, as vacinas do Covid, para o Covid, né, elas têm algumas tecnologias diferentes, né, das demais que a gente já conhece, mas, assim, em suma, a maioria das vacinas, elas contêm um antígeno. O que seria o antígeno? Ou um vírus, ou uma bactéria, ou uma subunidade deles, uma partezinha deles, né? Imagine que o vírus e uma bactéria fosse uma pessoa bem pequenininha, que a gente só consegue enxergar pelo microscópio, e aí a gente pega uma partezinha dele e coloca um dedinho, um fio de cabelo e coloca na vacina. Tá bem meio macabro, talvez, esse exemplo que eu eu acho dei. que poderia ter sido alguma outra coisa sem ser uma pessoa, mas já que você foi nisso... É só para poder conseguir entender melhor, porque esses micro-organismos, eles podem ser colocados, né, nessas vacinas, tanto de uma maneira que eles continuam vivos, né, só que não tem
uma capacidade de causar aquela doença, que são as chamadas vacinas atenuadas. Podem ser colocados mortos, né, onde eles estão ali inteiros, né, entre aspas, né, colocando nessa analogia da pessoinha pequena. O corpinho dele está ali inteiro, só que ele não consegue se dividir, não consegue se multiplicar dentro do corpo de quem ele infectou. E tem essa parte das subunidades, né? Então, temos as vacinas atenuadas, que esses micro-organismos estão vivos, as inativadas, que eles estão mortos, e as vacinas feitas de subunidades, que são uma pequena parte, uma toxina, uma proteína que é importante, né, para esse vírus ou para essa bactéria. Então, isso, né, é esse antígeno que vai dentro da vacina. E além dessas coisas, a gente tem outros componentes, né, porque todo mundo sabe, né, a vacina é um líquidozinho. Não dá para fazer um líquidozinho só com coisinhas microscópicas. A gente precisa de outros componentes ali para poder manter. Então, algumas vacinas têm sacarose, que vão ajudar a estabilizar, né, aquele antígeno ali. Outras vacinas têm adjuvantes, né, por exemplo, o alumínio, hidroxidato de alumínio, né, como a antitetânica, que vai dar uma força maior àquele agente que está sendo usado. Então, todos esses componentes fazem aí aquela soluçãozinha que a gente recebe no braço. A vacina tem ovo? Porque a pergunta é um pouco estranha, mas eu lembro que tivemos uma epidemia em 2000 e alguma coisa, que era da gripe suína. 2008. E se falava muito sobre essa vacina para essa gripe, e que ela tinha ovo e que pessoas alérgicas a ovo não podiam tomar. No caso, na verdade, essa pergunta é bem pertinente, porque muita gente fica com dúvida nisso. A vacina não contém o ovo, né? Que a gente às vezes pode pensar que, nossa, eu pego o ovo, misturo, né? Bato no liquidificador, trituro tudo e boto lá dentro da vacina. A vacina, no caso, ela tem alguns componentes que também estão presentes ali no ovo. Então, pessoas que têm alergia, né, a esse alimento não podem tomar, né, esse tipo de vacina. Mas, no caso, não são todas as vacinas. Como eu falei, cada vacina tem um componente diferente, né? Depende do que ajuda aquele antígeno que está ali a atuar no corpo e o que ajuda a estabilizar aquela solução. Pois bem, isso é vacina, né? Então, beleza, já entendemos um pouquinho do que ela é. Só que como que ela funciona no nosso organismo e por que ela é tão importante? Eu sou, né, suspeita a falar, mas eu sou apaixonada pelo corpo humano. Eu acho que o corpo humano é a coisa mais perfeita que Deus criou, porque tudo tem muitos detalhes, né? E aí o nosso corpo, dividido em vários sistemas, né, que a gente conhece, tem um sistema muito importante, que é o nosso sistema de defesa, que é chamado de sistema imunológico. E aí dentro desse sistema a gente tem várias células muito importantes, não vou entrar, né, nesse mérito de descrever cada uma delas, mas tem duas célulazinhas que eu acho importante de falar, que são os macrófagos e os linfócitos. Tá, calma, que eu vou tentar explicar de uma forma que não fique complicada. Os macrófagos, né, entenda o seu corpo, né, como uma grande sociedade. E os macrófagos, eles são os seguranças do seu corpo. Então, eles conhecem cada célula, cada proteína da sua célula. Eles conhecem seu corpo de cabo a rabo. Então, sempre que tem alguma coisa diferente ali, alguma coisa que é externa, que não é para estar ali, eles já ficam ligados. Já identificam e falam, opa, esse cara não é daqui, não conheço essas proteínas dele, não conheço, é estranho. E estranho não é bem-vindo. Né? Nesse sentido, o nosso corpo é bem xenofóbico, mas a gente fica feliz por ele ser xenofóbico, porque senão a gente viveria doente. Mas aí, no caso, os macrófagos, eles identificam isso que é diferente, seguram esse fulaninho que entrou aqui que não deveria ter entrado, e aí chamam os patrões, que no caso são os linfócitos, né? Os linfócitos B e os linfócitos T. E aí ele fala, olha só, esse cara aqui não é daqui não. Então tu olha aqui, tá, linfócito, vê onde que tu vai se ligar, onde que tu vai agir, e tenta dar um jeito nisso aí, porque senão ele vai causar estrago. Os linfócitos, ok, começam a se preparar. Os linfócitos B começam a produzir os anticorpos, que são específicos para aquele fulaninho estranho que não deveria estar ali.
E os linfócitos T começam a produzir outras moléculas, né, que também vão ajudar nesse processo de defesa. E aí, uma vez produzidos, eles liberam, né, na corrente sanguínea, ou então vão em cada célula que está infectada, para conseguir combater. O problema é que esse é um processo um pouquinho lento. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente é infectado por alguma doença, a gente não recebe um único vírus, né? Uma única bactéria. Né? Quem dera se fosse só isso. Mas a gente recebe uma certa quantidade. Pode ser uma quantidade grande, pode ser uma quantidade pequena, mas mesmo assim entra em uma certa quantidade no nosso corpo. Então, por mais que os macrófagos identifiquem que aquele micro-organismo ali não deveria estar ali, né, por mais que ele chame os linfócitos e comece a produzir anticorpos, né, e outras moléculas para poder matar aqueles micro-organismos, ainda tem outros que ficam soltos, que estão aí passeando pela corrente sanguínea, invadindo suas células e fazendo com que você fique doente. Então, para prevenir, né, que isso aconteça, existem as vacinas. A lógica das vacinas é colocar no seu corpo uma versão tênue, né, uma versão bem mais fraquinha, ou só uma pequena amostra do que seria a doença de verdade, para que o seu sistema imunológico já comece a produzir uma resposta, e aí quando, ou no caso, se você tiver contato, né, com esse agente que causa a doença, você já vai estar preparado e já vai estar ali, ó, pronto para lançar os anticorpos na corrente sanguínea e combater ele, sem precisar ficar doente ou apresentando uma doença só que muito mais branda e que tem um fim muito mais rápido. Então, nosso sistema, ele é muito eficaz, né, porque ele produz anticorpos bem específicos, né, o vírus da gripe tem um anticorpo para ele, a difteria tem um anticorpo para ele e tal, e ele tem essa capacidade de memória, então está sempre ali guardadinho em algum lugar que existem esses anticorpos, e aí quando você entra em contato, seu corpo já está preparado para defender. Então, por isso a importância das vacinas, né? Por isso a importância de você apresentar para o seu corpo previamente, né, uma prévia do que está por vir, para que você não precise sofrer por causa disso. Tem duas perguntinhas. A primeira é, então o sistema imunológico ele funciona bem parecido com o aeroporto? Como assim? Não entendi a analogia. Não, assim, se a gente parar pra pensar, é como se esses dois nomes estranhos que você falou fossem a Polícia Federal e o vírus, a bactéria, é o estrangeiro chegando e aí... Gente, vocês nunca viram um programa de aeroporto? Não sei. Tem tipo no Discovery. Eu já vi. Sim, sempre tem gente que chega com alguma coisa suspeita na mala e a polícia a Polícia Federal já percebe lá na câmera que aquela pessoa está estranha e já faz toda uma operação para aquilo ali. É um reality show, tem um no Brasil, acho que é no aeroporto de Guarulhos, e tem uns lá de fora também, aí mostra a polícia, treinando o pessoal que chega com droga, essas coisas. Só que aí no caso essa pessoa suspeita, ela nunca chega sozinha. Ela geralmente também ela também não, porque geralmente é droga. Aí no caso a Polícia Federal, ela consegue deter alguns, né, traficantes, mas outros passam. Sim, então eu só queria pegar essa analogia. Interessante essa analogia, Miranda. Obrigada, gente. É um pouco aleatório? Mas faz parte. A outra pergunta é um pouco mais séria. Entendendo mais ou menos assim como funciona, existe a chamada imunização de rebanho? Sim, existe. É uma das coisas que a gente sempre fala em questão de saúde pública. Imunização de rebanho seria imunizar uma grande quantidade de pessoas. Porque assim, aí entra um pouco numa questão não só do corpo humano individual, né, mas numa questão de saúde pública como um todo, né, porque uma doença como a Covid-19, ela passa de uma pessoa para outra, certo? Não é que nem, por exemplo, uma dengue que precisa de um vetor, um mosquito para transmitir a doença. A Covid-19, assim como a gripe, assim como outras doenças, passam direto de uma pessoa para outra. E é um vírus que ele não sobrevive muito tempo fora do corpo humano, né? Então, eu não sei quanto tempo, mas em pouco tempo após ele sair do corpo humano, por uma gotícula, por exemplo, da respiração da fala,
relativamente pouco tempo ele morre, então ele precisa do contato próximo, né, de duas pessoas. Então, para o vírus ir passando de uma pessoa para outra, ele vai formando meio que uma cadeia mesmo de transmissão, né? Então, que uma pessoa passa para outra, que pode passar para outras, que cada uma vai passando para várias outras. Quando tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, o vírus não consegue se transmitir. Por quê? Para ele chegar de uma pessoa imunizada para outra que não está perto dela, ela tem que passar, ele vai passando por várias pessoas. Se algumas estão imunizadas no meio do caminho, ele não consegue se alastrar. Então, essa imunidade de rebanho, ela se refere a que, se você tiver uma quantidade, mesmo se não for 100%, mas se você tiver uma quantidade muito grande de pessoas imunizadas, o vírus ele não vai conseguir se locomover, porque é como se ele desse com a cara na parede, sabe? Com a porta fechada A e não polícia passasse. pega ele e não deixa ele passar. Exatamente. Mas é importante lembrar que essa imunidade de rebanho é um termo que se refere apenas à imunização pela vacina, certo? Certo, perfeitamente. Explicou muito bem o Helder. E aí, pegando esse gancho, né, da questão da imunização, não sei se você, Miranda, se você ia perguntar em alguma hora, mas eu vou acabar me adiantando. Porque eu falei numa parte, quando eu estava explicando o sistema imunológico, que uma das características do sistema é que ele tem uma memória. Então, você entra em contato... É igual a Polícia Federal, que tem lá a fotinha. a fotinha daqueles A que fotinha já da pessoa, a passaram. pessoa está marcada. Exatamente. Aí a pessoa depois vai passar de novo e aí já dá ruim. Já dá ruim, já tá lá com a ficha na polícia. Gosto dessas analogias. Mas então, o sistema imunológico ele tem essa memória. E aí, vocês que estão ouvindo a gente, né, podem estar se perguntando, pô, se ele tem essa memória, por que a gente precisa tomar várias doses de vacina? Reforço de vacina. Não sei se você está se perguntando isso, está? Ou não? Se eu não estava, agora estou. Eu sei que uma coisa que eu lembro das minhas aulas de biologia no colégio é que o vírus ele tem uma grande capacidade de mutação. Sim. Então eu imagino, novamente, ele como suspeito lá no aeroporto, e ele vai lá e troca, bota uma peruca e passa, Certo. e ninguém pega, troca de roupinha. Esse é um essas dos coisas. motivos, né? Mas, além disso, a gente tem que olhar também, no caso, a composição dessa vacina. Como eu falei lá no início, a gente tem as vacinas atenuadas, né, que tem o vírus vivo, só que sem a capacidade de causar doença. E tem as vacinas inativadas, né, que o vírus está morto, ou então é só uma subunidade desse vírus ou dessa bactéria, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente coloca uma quantidade não muito grande, né, desse agente, né, que causador da doença no nosso corpo, e já espera que o nosso sistema imunológico crie uma memória para a vida toda. A gente também não pode exigir tanta coisa assim. O sistema imunológico ele cria, sim, uma memória, sendo que essa quantidade não seria uma memória tão forte como se a pessoa entrasse em contato com um vírus letal, de verdade. Então, por isso tem a importância de você reforçar, né, essas vacinas. A DT, por exemplo, que é a vacina de difteria e tétano. A gente tem um esquema vacinal quando criança e depois tem os reforços durante 10 e 10 anos. Né, que é justamente para poder reforçar. Ela é uma vacina inativada, então, entre aspas, ela é uma vacina mais fraca, ela não causa uma reação imunológica tão forte. Então, é sempre bom reforçar. Né? Não significa que não tenha criado essa memória. Criou, mas é sempre bom fazer um reforço, né? Porque conforme o tempo vai passando, é normal que a gente deixe algumas coisas guardadinhas, esquecidas lá. Elas estão lá, só estão um pouquinho esquecidas. E aí, Carol, complementando um pouco, né, o que você falou, eu achei muito interessante, né, uma notícia boa, né, dentro da pandemia foi a rapidez com que a vacina, ou melhor, as vacinas para a Covid-19 foram desenvolvidas. A gente tem uma doença que a gente começou a ouvir falar nela, os primeiros casos eles vieram a público lá para o final de 2019, que no início de 2020 ela foi declarada uma pandemia e que no final de 2020, né, já tinha países que começaram a vacinação da sua população. Então é um tempo recorde na história da humanidade de desenvolvimento de uma vacina,
que em questão de um ano aproximadamente, nós tivemos várias vacinas, na verdade, né, produzidas por vários países, em parcerias com várias instituições de pesquisa, ou universidades, ou empresas. Em um ano, a gente conseguiu ter vacinas desenvolvidas em tempo recorde. E é importante enfatizar que, apesar de terem sido desenvolvidas muito rápidas, de forma muito rápida, elas passaram por todas as etapas de pesquisa, passaram por todos os testes, mas assim, a gente vê como, num caso desse de urgência, as pessoas, os países, eles conseguem, quando tem vontade política também, quando tem urgência, necessidade, quando o mundo inteiro, né, se dedica a esse assunto, como a gente, como humanidade, consegue desenvolver uma vacina tão rápido. Né? E mais de uma, né? Vários tipos de vacina que usam tecnologias diferentes, inclusive. Essa questão da tecnologia é bem interessante, porque das 3 vacinas, né, que a gente está aplicando aqui no Brasil, 2 delas têm uma tecnologia diferente dessas que eu falei, né, de inativada e atenuada. A Coronavac, ela é inativada, né, sendo que a AstraZeneca, ela tem uma técnica, né, de vetor viral não replicante, que eu nem conhecia. Então, basicamente, eles pegam um vírus, né, que não é o coronavírus, mas colocam como se fosse uma partezinha do coronavírus dentro desse vírus. E aí você tem um vírus meio que híbrido, que contém informação do coronavírus, mas que não é ele e que não é capaz de causar doença em você. Gente, quase uma quimera. Não. Uma quimera viral. Exatamente. Entendeu? Eles fazem um É um vírus com parte de outros vírus e tal. Mas isso não tem a capacidade de te causar a doença em si. Mas é por isso que é comum você ouvir relatos, né, de pessoas que tiveram reação com essa vacina da AstraZeneca, porque Eu tive. é verdade, eu também tive. Eu conheço gente que não teve, mas também conheço muita gente que teve. Esses são os preferidos de Deus. Porque é como se essa vacina causasse uma mini doença, entre aspas, em você, porque coloca um corpo estranho no seu corpo para te dar essa imunidade. Mas assim, apesar dessa reação, né, que para algumas pessoas não tem, pode ser um pouco mais forte que outra, é bom lembrar que qualquer reação que essa vacina pode te causar, ela não é nada comparado ao que o coronavírus real pode causar no seu organismo, né? E tem uma outra vacina, né? Pensando nas 3 vacinas que estão sendo aplicadas principalmente no Brasil, no mundo tem outras, mas vamos falar de todas, né? Tem uma outra vacina que é a vacina da Pfizer, que utiliza uma nova tecnologia, né? Uma tecnologia que ainda não tinha sido aplicada em vacinas, né? Então a gente pode dizer que é uma vacina até revolucionária. Eu achei ela super futurística, gente. Exatamente. Quando eu li como é que era feita. Que ela usa o RNA mensageiro. O que é isso? O RNA mensageiro é um tipo de material genético dentro de uma célula. O RNA mensageiro é um material genético que vai levar a informação do DNA até a parte da célula que vai traduzir essa informação numa proteína, em algum composto para a célula. E aí essa vacina, em vez de injetar o vírus inativado, ela injeta só esse RNA do vírus e o seu próprio corpo produz a proteína do vírus para treinar o seu sistema imunológico. É um do it yourself, né? Faça você mesmo. Para quem não sabe inglês, né? Faça você mesmo o seu próprio vírus e se defenda sozinho, porque você se basta. Independência. 2 beijos. Independente. Uma coisa legal dessa vacina da Pfizer é que, como é uma tecnologia nova que ainda não tinha sido aplicada, ela abre várias possibilidades interessantes. Então, uma vez que a gente tem uma vacina que utiliza essa tecnologia, é muito provável que no futuro a gente veja outras vacinas de outras doenças e até mesmo outros tratamentos para doenças que não têm tratamento que usem essa tecnologia. E aí, eu acho que a gente falou bastante coisa, né, sobre as vacinas. Acho que deu para entender. Vou só deixar a Miranda aqui falar uma coisa. Eu só tenho mais uma dúvida. Por que são 2 doses? Foi como eu falei. A da Coronavac ela é uma vacina inativada. Então, entre aspas, ela é mais fraca sim, porque ela produz uma reação imunológica mais fraca. Então, ela precisa de um reforço para poder garantir
né, que o seu sistema imunológico cria ali essa memória, né, do que fazer quando ela encontrar o coronavírus. E a da Pfizer não, desculpa, a da AstraZeneca, ela segue essa mesma lógica, né? Apesar de ser uma vacina que já causa uma reação, né, vamos colocar mais potente, eu não gosto de classificar as vacinas como fraca ou forte, mas ela causa uma reação mais forte, né? Ela já te dá uma garantia maior, né? Tanto é que o espaço das 2 doses é maior do que a da Coronavac, mas ainda assim é sempre bom você reforçar, né, essa resposta imunológica. Só para finalizar essa parte do programa de hoje, é importante a gente frisar o seguinte, né? Talvez você esteja se perguntando, qual é então dessas 3, qual é a melhor vacina? A melhor vacina entre Coronavac, AstraZeneca e Pfizer é a que tiver. Exatamente. A melhor vacina que existe para você tomar é aquela que tiver disponível no posto de saúde lá no dia que você for tomar a sua vacina. Não escolha vacina, não seja uma dessas pessoas que escolhe vacina. Sommelier de vacina. Exatamente. O máximo que você pode escolher é a roupa que vai para essa festa. Exatamente. Eu só queria frisar mais uma vez, tá, gente? Que eu falei que as vacinas inativadas, elas são, entre muitas aspas, mais fracas, porque produzem uma resposta imunológica mais fraca, mas elas são eficazes, né? Todas as vacinas, elas produzem um resultado muito bom de proteção, né? O que pode acontecer é que você vai precisar tomar um reforço, né? Como as outras vacinas que a gente já tem aí na vida. A ADT, a febre amarela, né? A da própria gripe, que a gente toma todo ano. Né? Então, pode acontecer isso. Porém, a eficácia dela, ela já é cientificamente comprovada. Então, não rejeitem vacinas. A gente demorou tanto para poder conseguir uma. Então, agora que a gente tem 3, vamos aproveitar, entendeu? Não façam essa discriminação com as vacinas, tadinhos. Exatamente. Né, com certeza, assim, antes da gente ir pro segundo bloco, né, que contará com uma convidada muito especial, né, queria perguntar para Miranda, qual é a letra da música que você trouxe pra gente hoje? A música que eu escolhi para hoje tem tudo a ver com o tempo. Foi escolhida a dedo, estava super em alta um tempo atrás, e ela começa assim. É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem está presente. A vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Aí eu falei assim pra ela, ó. Vai no bubu tantam. Vem no bubu tantam. É a música Vacina Butantan do MC Fiote. Obrigado, Miranda, por essa poesia, que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. E para dar continuidade ao tema, né? Vocês acharam o quê? Que ia ser só nós 3 falando hoje? Claro que não. Hoje nós trouxemos uma convidada. Essa convidada é a nossa amiga Rayane Alvarenga. Rayane, você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre você? Olá, pessoas. Como já falaram, eu sou a Rayane. Eu sou formada em Geografia e atuo aí na área da educação indiretamente desde 2015, que eu falo assim com estágios, né? Algumas práticas pela faculdade e diretamente como uma professora com seus aluninhos preparando prova desde 2018. E também sou mestranda do programa de pós-graduação em Geografia da Rural. E eu só queria complementar que eu super entendo a Carol quando ela falou no comecinho sobre o impacto da pandemia na sua graduação, porque eu também senti esse impacto, porque eu sou da turma de 2019.2 do mestrado, então eu só fiz um período presencial. E quando eu ia começar o segundo, já me preparando aí para escrever a qualificação, fui barrada pela pandemia, pela quarentena que eram 14 dias, que ainda fiquei brincando que eram 14 dias, porque quarentena tecnicamente eram 40, né, o nome e tal. Mas aí, e congelou toda a pesquisa, não só a minha, como também dos meus colegas, né, como a gente trabalha com entrevistas, trabalhos de campo, então ficamos bem limitados. Então, muitas pesquisas
das minhas colegas de orientação, vão ser mais voltadas para a teoria do que para a prática. E é muito ruim, porque a minha é voltada diretamente para a educação. Então, a educação, querendo ou não, é prática. Não esquecendo, ignorando a teoria, mas a prática da educação, ela também é muito importante. E isso acabou sendo um pouco prejudicado com a quarentena, né? Com essa falta de visitas. Você conseguiu se reinventar aí no meio da sua pesquisa? Ver uma forma que não prejudicasse tanto? Eu tive que fazer algumas adaptações, sim. Que assim, eu trabalho muito com jogos, né? Mas voltado para a questão dos jogos escoteiros. E jogo escoteiro é tato, você tocar no outro, né? Eu tentei trazer um pouquinho para o olhar da geografia. Então não dava para fazer isso, ainda mais com os alunos todos em casa. Então a gente teve que praticar e usar um pouquinho alguns jogos virtuais, mas que ainda assim não dão o mesmo resultado que a gente pensava, que a gente estava visando, né, encontrar. Mas aí eu tentei buscar mais a teoria escoteira dos jogos do que a prática em si. Vai ficar um pouquinho diferente do meu projeto inicial? Vai. Mas é o que deu, né? Pelo lado bom, você conseguiu o seu aniversário em 2020, comemorar seu Sim, aniversário. sim, eu fui a última a comemorar o aniversário, literalmente. Porque o aniversário foi dia 15 de março. Eu já passei 2 aniversários em quarentena. Literalmente Assim, fui a no última. meio da pandemia, né? O último bolo, Foi o último bolo. foi o Mas é meu. isso aí, a pandemia veio pra fazer a gente se reinventar, né? Pensar em coisas novas e sair, né, do que a gente já tinha planejado. Mas vamos à pergunta que não quer calar. Já tomou vacina? Com certeza! 50% do caminho andado, escolhida por Deus, sem sintoma nenhum de reação. Privilegiada. Meu Deus, tem certeza. Ela é uma das pessoas preferidas por Deus, com Obrigada, certeza. gente, é isso. Tá. Mas eu também já tomei. Eu também já tomei. E Miranda sai do grupo. Calma, que a sua hora vai chegar. Foca no pagode. E, Rayane, você conhece alguém que não quis tomar vacina? Do tipo, poderia ter ido, era seu dia, pela sua idade, para alguma coisa assim, mas resolveu não ir tomar vacina? Assim, de resolver não ir, não conheço. Mas, assim, eu tenho, infelizmente, alguns familiares que tomaram a primeira dose, aí tiveram a reação, né? A maioria daqui de Campo Grande, adjacências, foi a AstraZeneca, né? Que tem a maioria nas famílias da família. Como tem essa reação um pouco mais forte, então eles não pretendem voltar para a segunda dose. Entendeu? Já focaram, Aí já complica. decidiram que aí não estraga vão o calendário tomar. vacinal. Não, estraga tudo. Porque eu só penso na questão da mutação do vírus, entendeu? Sim. E assim, eu sou uma pessoa que gosta um pouco de sair, esse aqui de ficar. Esse problema de ficar em casa não tá legal. Não tá, então. Pelo amor de Deus, gente, se você tomou a primeira dose, toma a segunda! Toma! Aproveitando que a gente entrou nesse assunto aí que você trouxe dos seus familiares, né, a gente tem na nossa sociedade já há alguns anos, né, a gente já viu algumas polêmicas anteriores, sobre o movimento anti-vacina. Né, você conhece, já ouviu, está por dentro disso, e o que você acha, né, desse movimento? Primeiro que assim, eu nunca conseguia pensar em alguém, eu não conseguia imaginar, na verdade, que tinham pessoas que eram contra a vacina. Para mim, a vacina já era algo natural nosso, desde pequeno. Sua mãe vai lá, seu pai leva você, né, bonitinho no calendário. Então, assim, minha mãe que lembra para tomar vacina até hoje, inclusive, tá, gente? Tem que tomar da gripe, tem que tomar não sei o quê. Então, ela sempre lembra até hoje. Então, para mim, realmente, o movimento anti-vacina é algo novo. É algo relativamente novo, assim. E eu só lembro da questão da revolta da vacina, né, que nós tivemos. Foi Oswaldo Cruz, não foi? Foi. Oswaldo Cruz. Então, assim, eu só lembro sempre, tipo, 2021, uma pessoa pensar em não tomar vacina para se proteger, eu acho, sei lá, quase um suicídio, uma espécie de suicídio indireto. É engraçado porque, pra mim, também, vacina sempre foi algo muito natural. Tipo assim, que a gente faz
que nem beber água, que nem comer, né, para nossa sobrevivência. Sendo que nem sempre foi, né? Eu lembro até de quando a gente estudava ainda no ensino fundamental, que a professora de biologia falava que as pessoas mais antigas tinham receio de tomar vacina porque falavam que era feita por um vírus, né, e ia fazer mal, não era para fazer bem, era para matar as pessoas. Mas tudo bem, é feita por um vírus ou por uma bactéria, realmente. Mas, como eu já falei, né, tem toda uma lógica de prevenção e precaução. E aí, o movimento anti-vacina aqui, né, surgiu justamente com o Oswaldo Cruz, que nem você citou lá no início do século XX, com a revolta da vacina. Tudo bem que o Oswaldo Cruz teve métodos bem brutais. Então, eu nem julgo a população por ter se revoltado e contra ele. Mas essa falta de informação sobre o que era a vacina, né, como que ela funciona, os benefícios dela, se perdurou por muitos anos, até chegar na nossa geração, que entende que a vacina é algo legal, algo que é natural, que a gente precisa tomar. Sendo que nos últimos anos aí, desde meados dos anos 2000, né? Nossa, é muito estranho falar assim, meados dos anos 2000, porque a gente já está em 2021, né? Mas ok. Que tem surgido pessoas, né, que diferente de antigamente, que era falta de informação, hoje em dia as pessoas têm informações, só que equivocadas. Então essas pessoas, né, propagam essas informações equivocadas, pegam estudos que não têm uma comprovação científica, não têm um nível de evidência alto, e martelam ali porque elas querem acreditar naquilo, né? Tem toda a Organização Mundial da Saúde falando que aquele estudo não é válido, que não tem uma evidência forte, que os outros estudos é que comprovam que as vacinas são boas, mas a pessoa não quer acreditar. E aí surge esse movimento e com muita força. Eu até lembro, alguns anos atrás, quando eu era mais nova, e surgiu a vacina do HPV, não sei se vocês lembram. Que aí tinha um grupo que falava que não ia dar, né, não ia levar as filhas, no caso, para poder tomar, porque a vacina, ela era para deixar as meninas estéreis. Eu falei, gente, da onde surgiu essa lógica, né? Mas então, tá aí dentro dessa desinformação, né, que é histórica, e também dessa procura por informações que não são confiáveis. Mas, Jaiane, mesmo você não conhecendo ninguém, você nunca viu nada na internet? Porque eu lembro de que eu já vi alguns posts sobre isso na internet. Pessoas falando, principalmente tem muito meme, do tipo, meu filho não tomou vacina, é super saudável. Aí, na imagem, mostrando totalmente ao contrário. Na internet, pelo que eu já vi no Twitter, por exemplo, existem dois tipos de pessoas anti-vacinas. As que acreditam que a vacina vai fazer mal, e por isso não vão dar para os seus filhos. E as pessoas que querem ter uma vida mais, com muitas aspas, selvagem. Mais natural. Mais natural, existe isso, sim. Eu lembro uma vez que eu vi um post de uma mulher falando que se o filho dela sofresse um acidente, acho que eu te mostrei, cara. Mostrou. Eu fiquei bem assustada. Se o filho dela sofresse um acidente e tivesse uma fratura exposta, ela não ia levar para o hospital, não ia costurar nada, ela ia lamber. Porque a saliva, ela tem propriedades curativas. Porque é assim que um leão faz com sua prole e tal. Gente, o Ministério da Saúde adverte contra isso, por favor. Eu sou de geografia, então essas informações elas ficam um pouco mais fortes, né, na minha mente. Sim, eu sou de enfermagem. Quando ela me contou isso, eu fiquei sem conseguir acreditar. Eu sou de letras. Sim, e é uma coisa muito absurda. E a internet, a gente citou um pouco já em outro episódio, é um campo sem lei que as pessoas falam aquilo que elas querem, né? E você já viu alguma coisa absurda sobre esse assunto? Já, eu não lembro se foi agora com a vacina do Covid, mas eu lembro de algo semelhante sobre causar microcefalia. Foi nessa agora? Já ouvi também. Não lembro. Naquele surto, né, de microcefalia que teve no Nordeste alguns anos atrás. Foi. E aí estavam culpando, né, a vacina até esqueci qual era. Não me recordo agora, mas estavam culpando uma das vacinas. Eu lembro
dessa informação. E eu acho... Eu não consigo pensar numa pessoa que fala que a vacina vai trazer isso, isso e aquilo, e a pessoa acha normal fumar, por exemplo. Eu não sei se, tipo, dá pra entender. Por exemplo, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, tem um monte de toxina, não sei o quê, mas continua fumando. Continua mantendo a sua vida lá ativa como cigarro normalmente. E a vacina, não, a vacina vai fazer mal, então não vou tomar. Então, eu não sei a lógica. A vacina todo mundo sabe que protege, mas na cabeça dela, de acordo com a memória, sei lá, com informações que ela tirou do bolso, né, ela faz mal, mas o cigarro faz super bem. Então, não sei a lógica do ser humano. Aproveitando que a gente está nesse assunto de antivacina, né, vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico agora. Com certeza, você como jovem, formada, professora, que tem acesso aos meios de comunicação e às redes sociais, acompanhou toda a nossa novela para conseguir, né, alguma vacina para a nossa população. E acompanhou também as posições que o nosso governo teve em relação a isso. E aí eu queria saber, né, o que você pode dizer, se você tem alguma opinião, algum comentário para fazer. Inclusive, Carol, só para complementar, o governo, né, principalmente na figura, né, do nosso presidente, ele defendeu algumas medidas falsas, né, que eram chamadas de tratamento precoce, como se fosse só tomar um remedinho, né, e você ficaria livre dessa doença. E assim, é algo sem a mínima evidência científica e que foi sendo propagado aí nas redes sociais, nos meios de notícias falsas. E teve muita gente que acreditou, né? Muita gente que acreditou, que procurava médicos que pudessem passar a tal da cloroquina. E, enfim, algo que não faz o menor sentido e que acabou virando uma política de Estado e que só piorou a situação da pandemia no nosso país, certo? E, assim, era uma notícia falsa, né, que não veio simplesmente de um anônimo da internet, uma notícia falsa que veio do governo, do presidente, que era repetido por algumas pessoas, né, que têm altos cargos no governo. Que a gente queria te perguntar, que tipo de impacto na sociedade você acha que esse tipo de fala pode causar? Só antes da Rayane responder, eu só quero deixar claro aqui a conjunção verbal que o Helder usou. Ele falou passado, mas a gente está no presente, gente. Ele continua fazendo isso. É verdade. O presidente, ele continua fazendo discursos quase que semanalmente. Defendendo o uso dessas medicações e combatendo o uso de máscaras, né? Sim, chegou até a ponto dele ser contra a vacina. Falando que a vacina não tem comprovação científica. Mas a cloroquina tem. Mas a cloroquina... Vamos deixar a ele falar que eu tô Então, sentindo que ela tá Rayane, inquieta ali. Então, Rayane, agora você pode abrir seu coração pra gente. Desculpa. Eu lembro de uma reportagem que, se eu não me engano, foi em dezembro, ou foi início de janeiro, agora eu tô um pouquinho ruim com datas, que foi com o ministro, na época, acho que era o Pazuello, e perguntaram para ele quantas doses eles estavam pensando em comprar, alguma coisa assim, né, das vacinas estavam disponíveis. Aí ele falou assim, caso tenha necessidade, nós compraremos vacina. Aí eu parei, pensei, refleti um pouco, né, em minha sala, minha casinha que eu estou há 1 ano e meio dentro dela, né? A gente está numa pandemia. Se ele não vê necessidade para compra de vacina, eu realmente não sei em que momento que eles pensariam, sei lá, acho que agora dá pra gente comprar. Vamos comprar agora? Não sei, eu não consigo seguir ali a linha de raciocínio deste governo. E assim, é uma falta de lógica, a gente vai continuar falando disso várias vezes, em vários momentos, porque realmente não tem lógica nenhuma. Você tem a vacina, tem os países, os médicos falando, a OMS está dizendo a vacina é eficaz, tome.
e vem alguém que fala que não, a vacina não tem comprovação científica nenhuma, mas tome isso aqui, esse medicamento sim, que eu comprei várias doses, e ela vai te proteger do Covid. Então, assim, grande parte do problema que a gente está enfrentando no país hoje, né, esse problema que a gente está tendo de barrar o vírus, ele tem culpa do governo. Porque quando você tem alguém lá em cima que serve que está ali para te orientar, para te guiar, e ele vai totalmente fora, seguindo um outro percurso, as pessoas vão seguir o caminho que ele está indo. Então, assim, já indo na questão do negacionismo, né, já caindo na questão negacionista da pandemia. Quando alguém que está lá em cima nega, é igual pai, mãe. Você usa o pai, sua mãe ou alguém mais responsável acima de você como um guia. Se ele faz aquilo ali, na sua cabeça está certo. Então a gente, querendo ou não, usa o presidente, primeiro-ministro, que seja, como uma espécie de orientador para a gente. Se ele fala que a máscara não funciona, para de usar. A vacina é ruim, não toma. Toma esse remédio que ele faz bem. Então algumas pessoas, não, algumas não, muitas, né? O famoso gado. Ele vai seguir essas orientações. E, infelizmente, é muito triste falar que, sim, a gente tem um presidente genocida que tá ali, que infelizmente elegeram ele em 2018, pensam em reelegê-lo em 2022 para ele continuar matando a população brasileira. Eu vi um post, eu até esqueci de pesquisar para ver se realmente a informação era aquela correta, né? Mas eu fiquei muito assustada com o número de casos de mortes do Brasil, que ultrapassou a população de um país. Sim, isso é super possível. É possível, sim, mas eu fiquei assustada. Eu realmente fiquei assustada. Porque, assim, a irresponsabilidade do governo, ela chegou ao ponto de matar 500 mil... Gente, são 500 mil pessoas. São 500 mil vidas, né? Meu Sim, Deus! são 500 mil histórias que terminam. Que histórias que terminaram, Como assim. meus professores sempre falam, aquele paciente não é só o paciente, ele é o amor de É alguém, o ele é o amor. pai de alguém, o filho de alguém. E é o que a gente sempre fala, é uma doença que já tem vacina, sabe? Ai, São 500 mil pessoas mortas e esse número ainda é questionado. Sim. Existe muita gente, alguém comentou comigo, eu acho que inclusive foi a Rayane, de que viu algo na internet da pessoa falando que, sei lá, cortou o dedo mindinho, morreu e fala que é Covid. sim, eu vi isso, inclusive de pessoas próximas. Né? Não, fulano entrou lá com um problema no estômago falando que foi Covid. E então, assim, esse número aí que estão falando de mortes foi muito pouco, só para botar medo nas pessoas. Eu acredito, na verdade, que o número deve ser bem maior. Sim. Exatamente. Exatamente. O contrário, eu acredito Eu questiono esse número, mas achando que porque ele tá teve um maior. período que eles Omitiram, né? informações, eles não diziam Não exatamente, liberavam não mais liberavam para o público. as informações diárias. Então eu acredito que seja muito mais do que isso. Sim. Já é assustador. 500 mil. Sem falar que tem pessoas em regiões mais não tão urbanas, né? Que têm uma dificuldade no acesso ao serviço de saúde. Então fica mais difícil para poder contabilizar, né, essas mortes. Os próprios moradores de rua, que são indigentes, né? Também morrem aí e acaba passando, né, por cima disso. Eu acabei de me formar, então tive a experiência aí em UTIs. E a realidade de quem acaba de sair do Covid é péssima. E não é de idoso que eu tô falando, não. É de gente nova, de 30 e 28 anos. Tanto é que perdi alguns pacientes por causa das consequências, né? Já não estavam mais contaminados com o vírus, mas as sequelas foram tão graves e pesadas que não conseguiram resistir. Então, eu nem sei se eles chegam a ser contabilizados como Covid por já ter cessado a infecção. Mas é uma coisa muito absurda, né? E ainda eu que tô lá, eu vi essa realidade, né?
na cara dura. Mas ainda assim, ainda vejo muita gente falando que é mentira, né? Que não tá acontecendo, não tem tanta gente morrendo assim. E assim, o número é muito alto, 500 mil pessoas, e as pessoas continuam morrendo. Então a tendência é esse número continuar aumentando, né? Porque assim, a pandemia no Brasil ainda não está controlada. Ainda está morrendo muita gente. Então a gente tem que torcer para não chegar nos 600 mil, sabe? Para não continuar aumentando tanto, tão rápido. Eu comentei na primeira parte sobre a imunidade de rebanho. Foi que eu vi nessa investigação da CPI que está tendo, que esse seria o plano do presidente. Você ouviu falar sobre isso, Karine? Não? A ideia dele, na verdade, dizem, seria que quanto mais pessoas infectadas, elas iam criar por si só a imunidade e não ia precisar da vacina. Ah, é o contrário. Sim, totalmente ao contrário do que entendi. o Helder explicou. Entendi. Ele queria fazer o que a Pfizer fez de uma maneira natural. É, Ele é visionário, esse homem. Darwin, chega aqui batendo palma pra ele. Que visionário, a gente que não entendeu. Olha, desculpa, gente. Então agora, né, para finalizar, eu trouxe alguns fatos, entre aspas, para algumas informações também, bem entre aspas, né, que estão circulando por aí, e para perguntar para a Rayane, para discutir com ela se isso é fato ou lorota. É verdade ou é fake news? Tá pronta? Eu adoro essas coisas. A primeira informação, entre aspas. Falo entre aspas porque vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo sinal entre aspas com a mão. Exatamente. Primeira, a vacina vem com chip para controle populacional das pessoas. Para controlar as pessoas, a vacina injeta um chip dentro de você. Gente, coisa futurista, né? Sim, parece coisa de 1989, 84, isso, do Big Brother, né? Gente, que loucura. Aí, tipo, esse chip vibra quando você entra numa área de risco, algo assim. Eu não sei, ou quando você desvia do caminho que você devia. Vou à padaria, mas vou na casa da minha amiga, o chip dá uma... Te dá um choque. Eu não consigo cogitar essa hipótese. Então, é fato ou lorota? Gente, se for fato, eu fico assustada. Mas enfim, lorota. Difícil, hein? Difícil. Vamos escutar essa. Vamos lá. Fato não. Frase número 2. A vacina tem vários efeitos colaterais prejudiciais e a longo prazo pode até matar. Gente, essa pessoa é um autor de drama bem... Caramba! Bem shakespeariano. Acho que nem Shakespeare não chega nesse Nem ponto, Shakespeare. Não chega? Shakespeare matava seus personagens ali na hora mesmo, entendeu? Acabou o rolê, isso. Apesar que eu vi, eu acho, algumas pessoas que já tomaram a vacina, né? Uma primeira dose, já tá indo pra segunda, falando assim que o efeito foi tão grande. Nossa, eu vi Deus. Então, não sei, né? Dramática. Nossa, velho. Dramática também, no mesmo nível do autor. E eu dessa achava que Miranda informação. era dramática, mas essa pessoa veio. Ai, que Essa absurdo. pessoa, então, né? Enfim, a lorota, né? Ótimo. Frase número 3. A vacina da China é perigosa porque vem com vírus do HIV e causa câncer. É muita informação Sim. numa única sentença. Esse pessoal é criativo, né? Isso é demais. Gente, agora eu vou revelar um fato triste. Eu vi isso em casa. Sério. Ai, coitada. Meus pesos. Obrigada, muito sério. Foi, de verdade, assim. É muita informação, gente. Um HIV, câncer, vacina, numa mesma frase, assim. Nitidamente a pessoa não sabe como que se desenvolve um câncer. E nem como Não. transmite o Não. HIV. Exatamente. E nem como funciona uma vacina. Então é uma mistura de vários não conhecimentos. Já indiquem esse podcast pra ela, porque eu dei uma pequena aula de vacinas aqui. Eu acho que ela vai sair bem instruída. Exatamente, a pessoa que assistiu esse episódio inteiro já sabe tudo sobre vacinas. Ela ouviu, gente. Desculpa, ela sabe tudo. A pessoa que ouviu esse podcast inteiro
já sabe tudo sobre vacina. Já pode sentar com seu amiguinho que não acredita e ter uma conversa sincera usando palavras de Caroline Ramos. Exatamente. E ela E Sodré. é Sodré. Frase número 4. A vacina é eficaz, mas medidas de proteção continuam sendo necessárias. Eu acredito que essa é a única, né, que seja fato, né, neste meio de 4 sentenças. Né, realmente, a vacina ela é eficaz, as pessoas tomaram as 2 doses, parabéns, eu invejo muito vocês. Eu invejo quem tomou a primeira dose. Mas, assim, ainda é preciso a gente, né, manter o afastamento um do outro. Ainda não é o momento de fazer grandes festas. Na verdade, nem festa em si, né? Que triste, sim, gente. Continuar a usar máscara ainda assim é uma forma de prevenção. Então, realmente, essa é a única que é fato. Exatamente, Rayane. Até porque nenhuma vacina tem uma eficácia de 100%. Ela vai proteger principalmente contra casos graves, mas você mesmo vacinado ainda é capaz de ter uma forma leve da doença e principalmente de transmitir a outras pessoas. Então você pode ser vacinado, pode não sentir nada, mas ainda assim está espalhando a doença para pessoas que ainda não foram vacinadas. Então a gente só vai conseguir relaxar essas medidas preventivas, uso de máscara, distanciamento, quando a população inteira praticamente tiver sido vacinada já. Rayane, eu só quero saber uma coisa de você agora. Ai, meu Deus. Se você pudesse sentar e conversar com uma pessoa que não quer tomar vacina, que acredita em tudo o que o Naro fala, O Naro. Olá, Naro. o que você falaria pra ela? Se você fosse a Pfizer. Que mandou 57 e-mails. Eu sou uma pessoa contra a violência, né? Então... Mas eu acho que eu chegaria, sei lá, pegando pelo braço, assim, tipo, acorda! Pelo amor de Deus! Estamos em 2021! Você ainda acredita nisso? Sabe? Eu acho que é a única forma, porque... Ou então, sei lá... Se você pudesse falar alguma coisa para o Naro, o que você falaria? Tá feliz por matar 500 mil pessoas, 500 mil amores? Tá feliz por matar 500 mil amores? Tá feliz? Porque assim, a gente não tá, tá bom? Para finalizar, né, a gente já está chegando, estourando o tempo aqui do nosso episódio, e eu queria perguntar para a Rayane se ela tem um recado final para deixar para o público em casa que está nos ouvindo. Bom, gente, se vacinem, fiquem atentos com o calendário de vacinação. Quando chegar na sua idade, vá, não tenha medo. As pessoas, algumas podem ter leves reações, né? Eu não tive nenhuma, fui escolhida, privilegiada. Mas assim, se vacinem. Mas antes disso, quando chegar a sua vez, se proteja. Use o álcool, não vá a festas, não é o momento ainda. Eu sei que tá todo mundo ansioso para aglomerar, para pular carnaval em 2022, mas ainda assim não é o momento para a gente pensar, né, em estar com muitas pessoas. Usem máscara sim, que a máscara é o melhor, depois da vacina, claro, né, um dos melhores meios de prevenção. E é isso. E não escutem o presidente. Por favor. Obrigado, Rayane. Eu queria só complementar, se você permitir, né, a sua mensagem. Né, para você que está ouvindo a gente, lembre, né, que primeiro, a melhor vacina que existe é aquela que estiver disponível. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas, elas passaram por um rigoroso processo de pesquisa científica. Todas elas foram aprovadas pela Anvisa e também por outros órgãos de saúde de outros países. Todas elas são absolutamente seguras e podem prevenir a doença do coronavírus. Então, a melhor vacina que tiver, a melhor vacina possível é aquela que estiver disponível para você. Não seja sommelier de vacinas. Né, claro, a Rayane falou, né, fique atento ao calendário da prefeitura, vá no seu dia e não deixe, pelo amor de Deus, de tomar a segunda dose. Você precisa tomar as 2 doses para estar imunizado. Não esqueça, marque lá na sua agenda,
não esqueça e não deixe de tomar a segunda dose se você já tomou a primeira.